Estados Unidos versus Venezuela, uma treta histórica. Imagine um país riquíssimo em petróleo, dono das maiores reservas comprovadas do mundo. Agora, imagine esse mesmo país mergulhado em uma das maiores crises humanitárias e políticas do século XXI. Esse país é a Venezuela. E no centro da sua história recente está um embate que já dura décadas, a sua relação conturbada com os Estados Unidos. Uma relação que começou como parceria estratégica, baseada no petróleo e no comércio, mas que se transformou em uma das disputas mais intensas da geopolítica atual. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes como essa relação nasceu, cresceu e entrou em colapso. Vamos entender como a economia e a política venezuelana contribuíram para essa ruptura e, finalmente, vamos chegar até os acontecimentos mais recentes de 2025, que mostram que essa briga está longe de acabar. Então, se acomode, porque a história que você vai ouvir agora mistura poder, ideologia, crise e sobrevivência. Capítulo 1. A parceria entre Estados Unidos e Venezuela. No início do século XX, a Venezuela descobriu um tesouro escondido embaixo de suas terras, o petróleo. Essa descoberta transformou completamente a história do país. As empresas estrangeiras, especialmente as norte-americanas, logo chegaram para explorar essas riquezas. Durante décadas, a Venezuela se tornou um dos principais fornecedores de petróleo dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, boa parte do combustível que movia carros, indústrias e até exércitos americanos vinha diretamente do solo venezuelano. Essa relação comercial gerava uma interdependência. Para os Estados Unidos, era estratégico ter um fornecedor próximo, no hemisfério ocidental. Para a Venezuela, os americanos eram o cliente perfeito, compravam em grande escala e traziam dólares para a economia local. Ao longo do século XX, essa parceria parecia sólida. Os Estados Unidos investiam, compravam e mantinham relações diplomáticas normais. E a Venezuela, impulsionada pelo petróleo, chegou a ser chamada de a Arábia Saudita da América Latina. Mas essa relação tinha um detalhe: a dependência excessiva do petróleo. Quase toda a economia venezuelana girava em torno dele. Isso deixava o país vulnerável a crises internacionais e às variações do preço do barril. Capítulo 2. O chavismo e a ruptura. Em 1999, um personagem mudou tudo: Hugo Chávez. Carismático, militar, nacionalista e com uma visão política alinhada ao socialismo bolivariano, Chávez não demorou para transformar a relação com os Estados Unidos. Desde o início, ele se posicionou como um crítico feroz do imperialismo americano. Nacionalizou setores estratégicos, incluindo o petróleo, e reforçou o controle do Estado sobre a PDVSA, a empresa petrolífera estatal. Com discursos inflamados, Chávez acusava os Estados Unidos de explorar a Venezuela e interferir nos assuntos internos do país. Ao mesmo tempo, estreitou laços com países como Cuba, Rússia, China e Irã, todos, de alguma forma, adversários ou críticos de Washington. Os Estados Unidos reagiram mal. Expulsões de diplomatas começaram a acontecer, sanções foram impostas e a confiança mútua desapareceu. O que antes era uma parceria baseada no petróleo virou uma guerra de narrativas e interesses. Capítulo 3. A Venezuela por dentro. Economia e política antes do rompimento. Para entender o peso dessa ruptura, precisamos olhar para dentro da Venezuela. Economicamente, o país se tornou dependente quase exclusivamente do petróleo. Enquanto o barril estava em alta, havia dinheiro para programas sociais, investimentos e subsídios. Mas quando o preço do petróleo despencou, o castelo desmoronou. A partir de 2013, a economia entrou em colapso. O PIB caiu drasticamente. A inflação explodiu, chegando a níveis de hiperinflação. E a escassez de alimentos e remédios se tornou rotina. Famílias inteiras passaram a depender de doações e ajuda internacional para sobreviver. Politicamente, o país também mergulhou em turbulência. Hugo Chávez,
Até sua morte em 2013, centralizou o poder e criou um modelo conhecido como chavismo. Esse sistema combinava populismo, nacionalismo e controle das instituições. Após sua morte, Nicolás Maduro assumiu. Sem o mesmo carisma de Chávez, Maduro enfrentou uma oposição mais organizada e crises cada vez mais graves. Para manter o poder, passou a controlar de maneira ainda mais rígida o judiciário, o sistema eleitoral e a imprensa. As acusações de fraudes eleitorais se multiplicaram. A oposição denunciava perseguição, prisões arbitrárias e até torturas. E em 2019, a crise política atingiu o auge. Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino com apoio imediato dos Estados Unidos e de dezenas de outros países. A Venezuela passou a ter dois líderes disputando legitimidade. Para Washington, Maduro era um ditador ilegítimo. Para Caracas, os Estados Unidos estavam tentando orquestrar um golpe. Capítulo 4. O rompimento total e as sanções. O ápice da ruptura veio com as sanções. Os Estados Unidos começaram a bloquear ativos da Venezuela em bancos internacionais, restringir o comércio de petróleo e impor punições diretas contra figuras do governo Maduro. Essas sanções, que tinham como objetivo pressionar a saída de Maduro, acabaram aprofundando ainda mais a crise. A produção de petróleo desabou, empresas estrangeiras deixaram o país e a população sentiu o impacto com mais força. Ao mesmo tempo, as acusações mútuas se intensificaram. Washington acusava Caracas de envolvimento com tráfico de drogas, terrorismo e corrupção. Maduro respondia acusando os Estados Unidos de conspirar para roubar as riquezas venezuelanas e derrubar o governo legítimo. No meio disso tudo, milhões de venezuelanos fugiram para países vizinhos. O Brasil, a Colômbia, o Peru e até mesmo os Estados Unidos receberam ondas de refugiados. Era uma das maiores migrações em massa da história recente da América Latina. Já que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, não custa nada e me ajuda muito. Agora, seguimos para o capítulo 5. O cenário em 2025, e chegamos ao presente. O ano é 2025, e a relação entre Estados Unidos e Venezuela continua marcada por hostilidade e desconfiança. No campo militar, os Estados Unidos intensificaram operações navais no Caribe, sob o argumento de combater o tráfico de drogas. Em várias ocasiões, barcos venezuelanos foram interceptados e houve confrontos que resultaram em mortes. Para Maduro, essas operações são uma agressão direta à soberania da Venezuela. No campo econômico, os Estados Unidos revogaram a licença da Chevron, última grande empresa americana que ainda operava no país. Isso golpeou diretamente o setor petrolífero venezuelano. Em resposta, a Assembleia Nacional de Maduro aprovou decretos de emergência econômica para tentar resistir às sanções. No campo político, a repressão aumentou. Relatórios da ONU e de organizações de direitos humanos mostram que opositores e até familiares de políticos contrários ao regime estão sendo presos. A ideia é clara: espalhar medo e evitar qualquer tipo de resistência organizada. Enquanto isso, a população continua sofrendo. Cerca de 28% dos venezuelanos dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Os apagões, a falta de água e a escassez de remédios continuam parte do cotidiano. E nas fronteiras, o fluxo migratório não para. Milhões já deixaram o país, criando uma crise regional que envolve praticamente toda a América do Sul. Conclusão: a história da relação entre Estados Unidos e Venezuela é um exemplo perfeito de como geopolítica, economia e ideologia se misturam. O que começou como uma parceria baseada no petróleo se transformou em uma rivalidade feroz. De um lado, os Estados Unidos, buscando manter influência e pressionar por mudanças políticas. Do outro, um governo autoritário que se sustenta no discurso de resistência ao imperialismo.
Mas quem paga o preço dessa disputa não são apenas os governos, e sim o povo. São os milhões de venezuelanos que vivem a escassez, a migração forçada e a repressão. E a grande pergunta que fica é: qual será o próximo capítulo dessa história? Os Estados Unidos continuarão endurecendo as sanções? A Venezuela encontrará aliados para resistir? Ou, quem sabe, uma negociação inesperada possa surgir? Só o tempo vai responder. Mas uma coisa é certa: essa treta histórica ainda está longe de ter um fim. Gosta de curiosidades e história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Forte abraço e até o próximo vídeo.